Olá, tudo bem? Para essa questão, a primeira coisa que a gente precisa entender é como que funciona o microscópio composto. Ele tem duas lentes, a lente objetiva, que é a lente que fica mais perto do objeto, e a lente ocular, que é a lente que fica mais perto do olho. As duas são lentes, né, de bordas aqui cheinhas, tá? No caso, a lente convexa, né, que é a lente convergente, que é aquela cheinha assim. E daí aqui a gente vai ter o objeto. Primeira coisa que vai acontecer é o raio passar. Aqui você tem dois raios notáveis. O raio que vai paralelo e volta pelo foco, né? Sai pelo foco. E o raio que vai passando aqui pelo centro dessa lente e continua o seu caminho sem alteração. Esses dois vão se encontrar nesse ponto aqui. E é nesse ponto que a gente vai ter a formação da nossa primeira imagem, ou seja, a lente objetiva vai formar essa imagem aqui. É essa imagem que a gente vai ter quando a gente vai abordar o microscópio de uma lente só, que é como a lupa, por exemplo, né? Então aqui a gente tem essa imagem invertida, e daí a gente tem a formação com apenas uma dessas lentes, quando o objeto, claro, é colocado, né, entre o foco e o ponto antiprincipal. Se fosse colocado ali entre outro ponto, daí a gente já teria uma outra conformação de imagem, tá? Daí aqui, ó, essa imagem aqui, né, da objetiva, vai atuar como sendo um objeto para a lente ocular, que vai ser uma outra lente convergente. Aí, ó, essa imagem, que no caso vai ser o objeto dessa lente aqui, ela está entre o centro e o foco. Quando o objeto está entre o centro e o foco, né, numa lente convergente, então a imagem dele é virtual, direita e maior. Como assim direita? Basta que ela esteja para o mesmo lado do objeto. Por exemplo, se esse objeto aqui estava para baixo, então a imagem também tem que estar para baixo. Uma coisa que quase não se fala, né, quando a gente vê a imagem, porque a gente trabalha com essas setas que não dá para entender quase nada, é que essa inversão ela não acontece apenas verticalmente, ela também acontece horizontalmente. Por exemplo, esse ponto aqui da seta, que está mais para a direita, né? Se você fizer aqui o prolongamento dele dos raios para a gente encontrar aqui, ele vai ser este ponto aqui, da mesma forma que este ponto vai ser este ponto, ou seja, além de inverter assim, né, essa seta também inverte assim, ela inverte horizontalmente e verticalmente, tá? Então, o que era direita passa a ser esquerda, o que era para cima passa a ser para baixo. Daí, quando ela fica real e direita, né, fica tudo igualzinho. Isso aqui continua sendo aqui, isso aqui continua sendo aqui. A parte de baixo continua vindo aqui para baixo, tudo normal. Só quando inverte, inverte tudo, tá bom? Aí aqui, ó, essa imagem 1 vai atuar como objeto. Então, eu faço novamente dois raios, o que vai paralelo e sai pelo foco, e o que vai passando pelo centro. Perceba que aqui depois eles não têm nenhuma perspectiva de se encontrar, porque eles estão se afastando. Então, o encontro deles é aqui para trás. Esse ponto de encontro deles é onde a gente vai ter a nossa imagem sendo formada, ou seja, isso daqui vai ser a imagem final. Em relação ao objeto inicial, que está aqui do ladinho, ela é maior, ela é invertida, né? E ela é virtual, tá? Porque ela vai ser formada aqui no mesmo lado da lente ocular, que estava o objeto. Então, né, esse prolongamento em linha reta vai formar a imagem que nós vemos aqui no nosso olho, tá bem? Daí vamos aplicar isso aqui nessa questão. Aqui a gente tem a questão, tá bem? Nós inicialmente temos aqui falando, né, que Hooke utilizava microscópios com duas lentes e nós queremos saber como que é a imagem que o Hooke obtém, né? E aqui, ó, considerando que ele tenha visto o animal na posição em que desenhou, ou seja, né, aqui é o trabalho do Hooke e ele viu o animal na posição que está aqui desenhado. Este mesmo animal seria visto no microscópio de Leeuwenhoek, não sei falar, mas tudo bem, que ele utilizava microscópios com apenas uma única lente,
tá bem? Então, o que que nós vamos abordar? Né? No Hooke, como o microscópio dele é composto, então a gente tem a imagem invertida. Quando a gente usa um microscópio óptico de apenas uma lente, né, por mais que haja a possibilidade de formar essa imagem invertida, nós posicionamos, né, a lente desse microscópio de forma que a imagem fique direita. Ou seja, vai ficar o contrário do que estava aqui. Se o Hooke obteve a imagem invertida, esse Leeuwenhoek aí vai obter a imagem direita. Então, nós temos que inverter, né, essa imagem aqui do Hooke para conseguir chegar na imagem do Leeuwenhoek ali. Como que a gente inverte? Ó, eu deixei a imagem aqui para você, para a gente conseguir comparar. Primeira coisa, a gente tem que inverter horizontalmente. Então, essa parte que estava aqui vem para cá, essa parte que estava aqui vem para cá. Mas a gente também tem que inverter verticalmente. Então, a parte que estava virado aqui para baixo, agora vai estar virado aqui para cima, tá bem? Porque quando a gente fala em inversão, é uma inversão completa, não é inverter apenas assim, tipo, virar para cá. Ela é assim também, tá? Quando a gente faz a inversão, é a inversão total. Então, aqui ele tá falando de antenas à esquerda das pernas, mas aqui no caso, né, a antena, acredito que a cabeça esteja para cá. Não, a cabeça tá aqui, né? Daí essa daqui são as antenas. Daí, ó, essas antenas, elas vão estar à esquerda das pernas, tá certo? Os pedipalpos à direita do abdômen. Pedipalpo, o abdômen vai estar aqui, né? Pedipalpo tá aqui. Então, não, tá errada, tá à esquerda. O abdômen à esquerda das pernas. Não, né? As pernas estão aqui no meio e o abdômen tá mais para cá, daí tá à direita. E o abdômen à direita dos pedipalpos. Peço desculpas porque agora eu percebi que eu disse que a alternativa A estava correta, né? Mas aí eu lembrei que a aranha não tem antena, então a alternativa A tá errada por causa disso. Mas se isso aqui fosse antena, estaria certo, né? Mas isso aqui, na verdade, é pedipalpo, né? Não é antena. Então, por isso que isso daqui tá errado, porque a aranha não tem antena. Mas se fosse, estaria certo, né? Se a gente olha pela parte da física, que a minha parte estaria certo. Mas como a aranha não tem antena, daí tá errado a alternativa A por causa disso. Aí aqui, ó, a B, pedipalpo à direita do abdômen, tá certo? Porque tá à esquerda, né? O abdômen à esquerda das pernas, o abdômen tá aqui, as pernas tá aqui, então ele tá à direita. E aqui fala, abdômen à direita dos pedipalpos. Aí tá certo, porque daí a gente sabe a anatomia da aranha. Ó, tá aí aqui tem o abdômen e aqui tá o pedipalpo. O abdômen tá à direita, então por isso que tá certo. A alternativa A tá errado mesmo, porque eu confundi a antena com o pedipalpo, né? Mas daí como a aranha não tem antena, tá errado, por causa disso, tá? Mas a imagem se inverte dessa forma aqui.